tudo bem? Estamos planejando a ação do lado de fora, né? Esse é um vídeo sobre o dia a dia, mais um vídeo sobre o vivegar. Vivegar é navegação na vida, é vivegar. Vivegar é navegar para viver, então juntou as duas palavras, ficou vivegar. Vamos vivegar. E o vivegar hoje me traz o seguinte, muitas alegrias. Não planejei bem, mas as coisas aconteceram para mim hoje. Porque eu fui para a rua e agi. Eu entrei em contato com pessoas e agi. Tá legal. E a performance? E aí vamos falar agora de performance no dia a dia. No dia a dia, na rua da vida, na vida. Performance na vida. Porque a interação é em tempo real. Nós estamos dentro do jogo. Não dá para ficar voltando para casa o tempo todo para replanejar tudo. É moto contínuo, é o tempo todo. Planejou? Sai para a rua e vamos agir lá na rua. Já estou na rua agora, estou na rua. Estou trabalhando já estou na rua, estou colocando vídeos na rua. Não, eu estou aqui dentro de casa gravando. Eu quero saber se isso tudo funciona lá fora, lá no supermercado, lá na hora de comprar cebola, na hora de pesar a carne, na hora de conversar com alguém, na hora de comprar um carro, de vender um carro, de recusar um consórcio, de ir no banco reclamar de alguma coisa. É sobre isso que nós vamos conversar hoje no canal Vida Medo. Para quem não me conhece, eu sou Otelo, sou psicólogo e advogado. Na psicologia eu sou especializado em terapia cognitivo-comportamental e estudo neurociências e psicossomática, são meus interesses. Neurociência, e eu sou um cara curioso pela vida e uma pessoa que sofre também. E eu falo o meu sofrimento. Siga a sua dor, é o que eu sempre falo, siga a sua dor, persiga a sua dor até o fim. Onde é o fim? Onde é o fim? Na paz. A dor só termina na paz. Se a gente seguir a dor até a metade, não chegou na paz. A gente tem que seguir a dor até que ela nos leve até a paz. E eu fico pensando, gente, já persegui a dor hoje pra caramba. Eu sentei, marquei 30 minutos e fiquei olhando e me perguntando qual a dor desse momento? E a dor vai variando, parece até que tem cores. E virou um desfile de dores que pareciam cores. Até que eu melhorei algum incômodo. Falei, opa, estou chegando um pouquinho mais perto da paz. E continuei seguindo as dores. Às vezes eu chamava de cores, às vezes de dores, porque parecia que a dor assumia uma cor. Tinha hora do dia que não tem aquela frase, pô, a situação tá preta. Parece que a dor tem cor. Parece que a dor tem cor. Cor. A dor tem cor. Cor. Não é cor, é cor mesmo. E eu continuo fazendo isso agora, até falando assim. A ideia é falar, mas a dor parece que dói menos quando a gente vai praticando. Esse processo vai ficando cada vez mais natural, até que você não acha que está doendo, mas na verdade você está seguindo a dor o tempo todo. E seguir a dor, na verdade, é seguir até a cor. E seguir a cor é, na verdade, seguir o resultado de um processo muito complexo que envolve a cognição humana. Por isso que eu me interessei tanto e fiz a especialização em terapia cognitivo-comportamental, porque, no final das contas, você percebe alguma coisa. Percebe alguma coisa. Só que eu percebi hoje uma confusão enorme, eu me senti confuso.
Falei, então persiga sua dor, amigo. Persiga sua dor, e ela me levou até uma uma tabela que eu já comentei nos outros vídeos, uma tabela de como estabelecer, como sair da confusão. Como sair da confusão. E parei nessa tabela na seguinte parte. Sair das urgências, porque primeiro a gente tem que fazer o que é urgente, e depois, quando a gente cuida das urgências, emergências, do que é grave, começa a situação normal. A situação normal é que é o perigo. O perigo é a situação normal, porque a normalidade, ela pode nos enganar. Mas não se engana nunca quem pergunta por quê 5, 6, 7 vezes até chegar ao dia a dia. Ou até chegar ao dia a dia no futuro. Eu falei, cara, como é que vai ser isso? Essa goteira aqui, todo santo dia, daqui a um ano vai acontecer o quê? Eu falei, cara, sua parede vai cair. E aí eu vou ter uma emergência porque eu não cuidei do dia a dia. Não cuidei do que eu estou vendo dia a dia, que eu estou vendo no quarto, eu estou vendo na casa. Isso vai me levar a um medo enorme, um susto enorme, um gasto de dinheiro enorme, um dia a dia horroroso. A qualidade do dia vai ser ruim. Então, vamos começar a trabalhar olhando esse roteiro aqui, o roteiro que eu fiz, que ele preconiza o seguinte, que a gente tem que efetuar, registrar realmente num papel tudo que aconteceu, tem que anotar. Tem que anotar tudo, Otelo? Tem que anotar. A gente esquece a história até da nossa vida. Tem que anotar sim. Mesmo que isso demore mais um pouco. Tem coisas que não tem como anotar, então sai fazendo. Mas depois anote, porque senão a gente vai se perder na história, na nossa própria história. Cara, por que nós vendemos determinado imóvel? Por que eu comprei esse apartamento? Por que não foi de 2 quartos? Por que foi de 2 quartos então? O que eu estava pensando na época? Não anotei e perdi. Por que eu me separei? Por que eu casei? Você sabe por que você casou? Por que você se separou? Parece até que a gente sabe, mas quando a gente não pergunta por que até o dia a dia, você não percorreu o caminho todo da cognição da sua história. A gente não conhece a própria história enquanto não conecta tudo até o dia a dia. Às vezes a gente fica só no nível da filosofia e não chega no dia a dia, só no blá blá blá, blá blá blá, blá 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 blá, e não chega no dia a dia. Não chega no sol, não chega na lua, não chega na luz do sol, não chega na luz da lua, não chega na luz do entardecer. Só chega no blá 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 do subconsciente. E o meu roteiro diz isso claramente. Olha, aqui tem muito blá blá blá. O que é blá 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 aqui? Lançar as informações na entrada principal para sistematizar. Cara, que palavras bonitas. Registrar. Verbos são mais eficientes, né? Quais são os verbos? Quais são as ações? Verbos, ações, né? Vamos melhorar isso, ações. Quais são as ações? Registrar. Tem que efetuar a triagem das informações e tal, não sei o que lá. Distribuir. Pronto. Distribuir. Arrumar ou sistematizar as informações, classificar as informações e tal, priorizar. Pronto. Priorizar, vamos simplificar isso. Aí vem distribuir as tarefas para a lista de tarefas, prioridade é priorizar também. Então minha lista vai ficando mais fácil até de conversar sobre ela. Aí tudo bem, você priorizou, vai fazer, então você prioriza o quê? Tarefas, né? Tarefas. Você priorizou as situações e vai analisar as situações. Analisou as situações, você tem as tarefas para mudar as situações e você vai priorizar essas tarefas. Pronto. Registrar de novo.
Registrar o quê? Tarefas? Não. Elaborar. 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 Elaborar o quê? Preparar as tarefas. Você vai sacar as tarefas do teu raciocínio. Tem várias situações ruins. A situação está ruim, o que eu faço para mudar? Esse o que eu faço para mudar é a tarefa que você elaborou através do quê? Da análise. Então você, através do analisar as situações, você elaborou, sacou a tarefa. E aí sim, você programou as tarefas no seu dia a dia. Programar é agendar também. Então vou botar programar, depois agendar. Porque programar é ao longo do mês, do ano e tal. Agora agendar é no dia a dia. E assim você vai agir, realizar. Então tem coisas que parecem simples aqui, mas uma situação, uma confusãozinha, a gente pode ter, mas dá para tirar facilmente. Primeiro a gente prioriza as situações. Olha, essa goteira aqui a gente tem que olhar. Depois a gente prioriza as tarefas para resolver as situações. Então os verbos iguais, eles levam a... Vamos mudar então. Vamos analisar as situações, tá? Analisamos as situações e vamos priorizar as tarefas. Ficou bom? Quase. Tem um verbo melhor aqui. Vamos elencar as tarefas, é legal, e depois vamos priorizar essas tarefas. E vamos classificar as situações, que é através também da prioridade, né? A gente classifica as situações, elenca tarefas para resolver, prioriza essas tarefas. Então, primeiro a gente prioriza a situação, depois prioriza a tarefa. Essa que é o muro está quebrado. Cara, priorizar a situação, muro quebrado é o mais grave. Muro quebrado é priorizar situações. Depois, então, a gente faz uma lista de tarefas e prioriza a lista de tarefas. Primeiro é prioridade das situações. Então, priorizar as situações mais graves e depois nós vamos resolver as situações. Simplesmente resolver. Então, primeira coisa, a gente prioriza as situações. Prioriza as situações, depois elenca as tarefas e prioriza. Então tem várias coisas que a gente tem que fazer. Agora tem uma fase que é importante. Uma fase que a gente analisa as situações. Analisa as situações. E aí, sim, analisa as situações que entraram. Então tem uma fase que a gente faz uma seleção, vamos dizer assim. Essa fase é da distribuição das tarefas. Distribuição das tarefas. Parece confuso ainda para mim. Então pensa só, tem um monte de coisa. Eu reúno num lugar só, analiso e depois distribuo. Olha, isso aqui vai para tal lugar, isso aqui vai para tal lugar. É a fase da triagem, né? Então tem fases, tem uma fase da entrada, tem uma fase da entrada. Então vamos pensar grande, uma fase da entrada e tem uma fase da triagem. E depois tem uma fase da distribuição. Então tem triagem e depois da triagem aí começa a fase da distribuição das tarefas. Vamos pensar grande assim, distribuição. Conversando sobre isso, a gente vai entender direitinho, de maneira bem intuitiva, o que acontece. Aí tem uma fase da entrada das coisas. A fase da entrada. A vida ela entra, ela invade, inclusive. Entrada. Fase da entrada, entrou, você entrou. Entrou, triou, distribuiu e agiu, né?
Tem a fase da ação. Ação. Tem um acrônimo que é o PDCA. PDCA é plan, planejar, fazer, checar e ajustar, né? PDCA é o planejar, PDCA é do, na verdade é o fazer, do, é desenvolver, corrigir, que é o PDC, que é o control, corrigir, e o A, que é o ajustar, que é o agir, action. Tá legal? Então nós vamos para a fase aqui da realização. Realização. Então, primeira coisa, a gente pensa grande, né? Vamos realizar. E depois que realizou, aí sim a gente faz o ajuste, né? Que é outra fase importante. É o ajuste, né? É a reorientação que a gente chama. De orientação. E depois começa tudo de novo. Pronto, ficou bem fácil pensar assim. Primeiro as coisas entram, são selecionadas, a gente distribui para a ação, depois a gente age e reorienta. Para agir, como é que a gente vai agir? Como é que a gente vai agir? Né? Como é que a gente vai agir? Tudo começa na distribuição. Tudo começa na distribuição. Vamos distribuir para onde? Analisamos a entrada e tal, assim, cara, isso é tal setor, isso é tal situação. A gente deu nomes até para as coisas, para priorizar as situações. Né? Vamos distribuir as situações. Né? Olha, o que entra? Entram tarefas? Não, entram situações. Primeira coisa. Então, a distribuição é de situações. Então, distribuir, classificar as situações. Distribuir as situações. Ok, distribuímos. Agora, aonde que a gente vai distribuir isso? Vai colocar... Você vai elencar as situações e vai, então, você vai mandar para uma outra fase, né? Para poder fazer, você tem que priorizar as situações. Então, a fase de priorização. Agora a coisa está ficando mais clara, né? Até para mim. Você vai priorizar as situações e depois de priorizar as situações, aí vem a próxima fase, né, de elencar tarefas. Como é que é essa fase? A fase de... Se existisse a palavra tarefização, seria ótimo, né? Mas um bom nome seria elaboração de tarefas. Elaboração de tarefas. Elaboração de tarefas. Olha, o que eu faço para poder mudar isso? Agora, eu elaborei as tarefas, elenquei e tal, mas e aí? Eu tenho que priorizar as tarefas, né? Elaborei as tarefas, agora eu tenho que priorizar as tarefas. O que eu faço primeiro? É uma fase de priorização. Pronto, agora limpou. Agora sim. Priorização das tarefas. Então você vai priorizar as tarefas. Primeira coisa é priorizar as tarefas. Pronto, priorizou. Agora eu já sei o que eu tenho que fazer primeiro. Eu boto numa grade. E aí vem a outra fase, que é a de programação das tarefas. Isso na guerra também funciona assim. Eu acho que com os mesmos nomes. Programação. Onde é que eu vou jogar bomba? Infelizmente, a guerra tem método, né? Programação das tarefas. Então, só tem uma programação, é de tarefas. Não tem programação de situação. A situação muda com o tempo, mas não tem uma programação. Então, programação é sempre das tarefas. Alocou as tarefas na grade semanal, na grade diária,
pode alocar numa grade mensal. Olha, isso aqui eu tenho que fazer. Então você tem que alocar as tarefas num cronograma. Ele pode ser mensal, pode ser... Vou deixar genérico. Agora limpou. E aí sim, vai fazendo. E aí vamos reorientar. Vamos então reorientar. Ficou agora limpinho, né? Limpinho, 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 para que a gente possa fazer uma revisão relâmpago, né? Primeira coisa, gente, situação de guerra, né? Situação de guerra não tem como. Situações de emergência. Situações de emergência. Achei que eu já tinha escrito aqui. Situações de emergência. Então, a mesma coisa, é entrada também. Situação de emergência, é entrada. Reuniu as coisas que você vai priorizar também, vai executar e vai lançar o resultado das tarefas para resolver a situação de emergência. O que resolve situação é tarefa. O que resolve situação é ação. O que resolve situação é ação. O que resolve a situação na minha vida é a ação. Até porque elas têm a mesma natureza. A situação é algo que você vê, que você come, que você ouve, que você sente. E a tarefa também é algo que você vê, ouve, sente e tal. Planejamento é uma tarefa que eu digo que é espiritual. É da mente, está além da mente. É você planejar, é você... Planejar está fora da... Você não gera uma mídia, é uma mídia escrita, está no livro da linguagem. Então, planejamento no nível da linguagem primeiro. Planejamento do nível da linguagem. Você vai falar, vai conversar e tal, mas são coisas mais genéricas, inclusive. Planejou. O perigo passou, entra no fluxo normal. Primeiro a entrada, aí você vai ler e-mail, vai ver, vai acompanhar o que não ficou pronto. Tal. E aí sim vai registrar. Registrar. Primeiro o verbo da entrada é muito registrar. Você vai consultar coisas, consultar e registrar. Consultar e registrar. Você vai consultar, consultar, consultar e depois vai registrar. Registrar é registrar da entrada no sistema. Então o primeiro verbo é consultar. Situação de emergência não, né? Ela é que te pega. Situação de emergência é ela que te pega. Então você acaba tomando ciência. Você acaba se sensibilizando. Então você não é um sensibilizador, não. Você é impactado. Então é receber o impacto. Porque é emergência, né? Então é se sensibilizar. Você se sensibiliza com a coisa. Cara, e aí você, então, a situação de emergência ela não tem uma consulta, ela tem uma ocorrência. Então, primeira coisa, ocorrência das situações de emergência. Então agora eu estou entendendo bem essa lógica, porque eu já estou falando dela há dias, inclusive. Então tem uma sequência de vídeos para que você possa também se familiarizar com os termos. Então a primeira coisa é coisas que acontecem, né? Ocorrer. Ocorrer, o verbo é ocorrer e eu vou me sensibilizar com isso. Me sensibilizei? Aí não tem jeito, eu vou priorizar. Vou priorizar as situações e vou agir. É ação, realizar. Realizar. Depois eu vou registrar e vou elaborar. Elaborar tarefas, né?
elaborar as tarefas, até que a situação perigosa passe. Então eu estou realizando, vou continuar realizando até a situação perigosa passar. A situação perigosa passou, eu volto para o sistema de situação normal. Situação normal, cara. Pronto, olha. Primeira coisa é o verbo ocorrer. Olha, ocorreu, nasceu. O cara nasceu, a barragem arrebentou, então isso me tocou de alguma forma. Eu priorizo rápido, que não tem nem o que fazer mesmo, porque é aquela situação. Você vai, na verdade, reagir. Muitas das vezes a gente vai reagir. Se nós não tomarmos conta das situações normais, vamos acabar reagindo às situações anormais. Tantas barragens, aquele desastre da falésia que caiu em cima do barco, aquela cena horrível, provavelmente houve algum tipo de negligência. Eu estou sendo um pouco airoso. É possível que algum tipo de negligência habitual tenha levado àquela tragédia, aquele fenômeno trágico. Se as inspeções tivessem sido feitas, de repente até foram, alguns falam que em fato de chuva não é para fazer aquele passeio. Não conheço muito, mas vamos pensar numa situação de que uma fiscalização não tenha sido feita habitualmente e levou a uma tragédia. Vários exemplos ocorrem assim. Vários exemplos. Exemplos que eu tenha tido contato. Alguma manutenção e uma peça, carro, por exemplo, não fez a manutenção habitual, uma hora ele te para. Se você não parar o carro, ele te para. Então já está na hora de pensar nisso. Se isso veio na minha cabeça, é porque está realmente na hora de pensar nisso. Então temos alguns verbos aqui simples: ocorrer, se sensibilizar ou até reagir, né? Porque você se sensibiliza e muitas das vezes a gente reage. Mas as situações normais têm outro trâmite. Você vai consultar. Consultar, você vai perguntar para o ambiente. Então perguntar e consultar são verbos legais. Então perguntar é um verbo legal. Perguntar para o ambiente, pesquisar, perguntar, pesquisar, são verbos importantes. Pesquisar. O que está vendo? Vai pesquisar. Verbos importantes, verbos que têm a mesma vibe, vamos dizer assim. Depois você vai registrar. Registrou, tem que fazer a triagem, né? Para fazer essa triagem tem que analisar. Então são verbos importantes. Analisar para poder distribuir. Então, efetuar a análise de quê? Das situações coletadas na entrada, na pesquisa. Então você vai analisar, vai estudar, vai analisar. Pronto, analisou, vai distribuir. Vai distribuir, distribuiu, vai priorizar. Vai distribuindo e vai priorizando. Porque se surgir uma situação perigosa, entrou na fase da guerra. Entrou na situação de emergência. Emergência se sensibilizou, priorizou rapidamente, na verdade reagiu, quando voltar para a situação normal, manda situações para que elas sejam classificadas. Então efetua a triagem das informações, você efetua a análise das situações, análise das informações coletadas. As informações definem situações. Analisou, efetuou a triagem das informações, você vai ter uma cognição, você vai ter uma situação. Então a informação, ela leva, e a sistematização das informações leva aqui a situação, a cognição. É bem interessante isso.
Fez a triagem das informações, reuniu, sistematizou, classificou, você vai ter uma consciência da situação geral. Cara, agora podemos então distribuir as situações. Distribuir as situações quer dizer distribuir mesmo. Distribuir é distribuir. Distribuir é distribuir as situações. Então nós vamos ter situações distribuídas. Né? E distribuídas. Prontas para quê? Estão prontas para serem priorizadas. Né? Elas estão prontas para serem priorizadas. Cada vez que eu converso sobre isso, eu vou dominando mais esse processo, porque é o natural. Né? Agora sim, vamos priorizar as situações. Priorizou aquelas situações que não são de emergência, e nós vamos ter então situações priorizadas, e as situações priorizadas, elas levam o quê? Levam à elaboração de tarefas. Então, as situações estão prontas para que delas sejam sacadas tarefas. Né? Então, nós temos situações prontas para gerarem tarefas. Então, vamos elaborar tarefas. Né? Elaborou as tarefas para mudar as situações. Temos tarefas elaboradas, prontas para serem priorizadas. Então, o produto é tarefas elaboradas ou seja, tarefas prontas para serem priorizadas. Ok, isso facilita muito a vida de todo mundo. E vamos priorizar as tarefas. O critério é gravidade, urgência e tendência, isso é de outro vídeo. A gente pode conversar um pouquinho depois sobre isso também. Priorizou as tarefas? Ok, então o produto é tarefas priorizadas e tarefas prontas para serem o quê? Programadas. Programamos as tarefas. Então agora nós temos as tarefas prontas para realização. Prontas para realização. E aí sim, temos a realização das tarefas. Realizamos as tarefas, o verbo é realizar. Após a realização das tarefas, nós temos o quê? Uma mudança na situação. Mudança na situação. Situações novas para serem registradas. Né? O verbo é realizar mesmo, porque nós vamos agir no sensível. Vamos agir no mundo real. Então o verbo é realizar mesmo. Ok, mudança na situação, nós vamos precisar então recomeçar todo o ciclo. E eu chamei esse recomeço de reorientação. Então nós vamos de novo registrar. Vamos analisar. Para que nós possamos então reiniciar, realimentar o ciclo. Então registramos a mudança das situações. Então situações atualizadas. Qual que é o produto? Situações prontas para darem entrada novamente no sistema. Prontas para... E tem uma fase muito importante que é a realização da crítica. O que deu certo, o que não deu certo. Que isso entrega para a gente o quê? Saberes
necessários para a realização para a melhoria de todo o processo. De todo o processo. Isso é quase uma palestra, né? Melhoria de todo o processo. E assim a gente começa tudo de novo. Tudo de novo. Quantas revisões a gente já fez disso? Várias revisões. E a ideia então é simplesmente fazer. É fácil fazer? É muito fácil fazer? Não é fácil fazer. Mas tem que começar a fazer. Mas isso já me deu uma paz. E na prática a proposta desse vídeo era qual? Era qual exatamente? Era lá fora, no momento da ação. E no final a gente percebeu que precisava fazer o quê? Melhorar o processo em geral, entender exatamente o que vai fazer a cada instante do processo. Isso é agir lá fora? Não, não é agir lá fora. É planejamento, está no Plan, Do, Check, Act, PDCA. Mas ao pensar no agir lá fora, algo surgiu, a dor surgiu. Quando eu pensei, vou lá para fora agora, doeu, falei, cara, doeu, então não estou pronto. Se não estou pronto, se não tem paz, então volta e revisa sua base, porque não estava boa. Então agora está bem melhor do que estava. Será que ela vai melhorar ainda mais? Eu não sei. Eu vou simplesmente tentar começar o mundo externo e se voltar de novo para ela, é porque a paz ainda não chegou. Ainda não dá para sair para a rua. Ainda não dá para sair para a rua. Foi a conclusão que eu cheguei agora. Amigo, não dá para sair para a rua não. Você ainda precisa trabalhar só um tiquinho mais. Cara, mas eu estou falando isso há uma semana. Voltei para o roteiro. E o roteiro, nunca fiz um roteiro tão bom assim. Nunca fiz um roteiro tão bom assim. Acho que eu vou trabalhar de novo nesse roteiro. Não, eu vou simplesmente dizer, ainda não está pronto para sair para a rua. E vamos trabalhar de novo querendo sair para a rua, porque agora o caminho para a rua está aberto. E o primeiro caminho para a rua é um bom roteiro. Um bom roteiro é o primeiro caminho para a rua e já me dá uma certa paz de alguma forma. E essa paz eu vou curtir respirando um arzinho lá fora, porque 6:30 da tarde dá um arzinho aqui onde eu moro, tão gostoso que é inspirador. Ou seja, precisamos fazer um intervalo. Isso parece um curso, né? Vai acabar virando de alguma forma, não sei, mas ainda não está pronto. Volta para a prancheta.